Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, vamos retomar o curso de Excel avançado. Hoje vamos falar de funções matemáticas, tá? Especificamente de funções C complementares, funções C auxiliares, tá? Então vamos falar hoje a respeito das funções conte-C e soma-C, tudo bem? Então vamos lá, ó. Na nossa planilha, clica lá na aba de dados, tá? Na aba dados nós temos aí um banco de dados, tá? Um banquinho até meio que grande aí, né? Deixa eu ver. Olha lá, mais de 2.000 dados, tá? De informação, tá? O que eu quero fazer? Eu vou nomear as colunas para facilitar o meu cálculo. Em vez de eu clicar na página 73, fazer o cálculo, voltar para a página de dados, selecionar, voltar lá. Então, em vez de ficar indo e voltando toda hora, simplesmente eu seleciono, dou o nome para as minhas colunas, tá? E a partir dos nomes eu consigo trabalhar de forma tranquila aí, tá? Para que não ficar indo e voltando toda hora na minha tabela, tá bom? Então, uma dica que eu dou para vocês, pessoal, como que a gente faz para nomear aí as nossas planilhas, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu quero nomear a coluna de vendedor, a coluna de país e a coluna de total. Como que eu faço? Vou clicar aqui na coluna E, tá? Na coluna E, eu clicando na letra E, eu seleciono a coluna inteira, tá? Tomem cuidado para ver se embaixo lá, ó, não tem informação nenhuma. Eu só estou selecionando a tabela, a coluna inteira, porque eu tenho certeza que embaixo não tem informação nenhuma, mas tomem cuidado, tá? Então, olha só, selecionei a coluna, tá? E vou clicar aqui na caixa de nomes e vou escrever países, olha lá, ó, países, e vou dar Enter. Olha lá, ó, acabei de nomear a tabela como países, ou melhor, a coluna E como países, tudo bem? Vou selecionar a coluna F, tá? Na coluna F vou escrever o nome de vendedores, olha lá, ó. Então, vendedores, e vou dar Enter, olha lá, ó. Selecionei e nomeei a coluna F com a palavra vendedores. E por último, vou selecionar a coluna M com a palavra totais. Então, olha lá, ó, totais da coluna M, tudo bem? Então, olha lá, ó, coluna E, países, coluna F, vendedores e coluna M, totais, beleza? Então, vamos lá, ó. Agora eu vou clicar na página 73 a 78 e vou fazer os meus exercícios, tá? Então, olha só, olha que interessante. Eu vou pegar o André e eu quero saber a quantidade de pedidos que tem o André e o total, o valor total dos pedidos para o André, tá? Vamos voltar lá para a planilha dados e vamos analisar. Essa planilha, pessoal, é uma planilha de pedidos, tá? Então, em cada uma das linhas eu tenho um pedido diferente, tá? Então, vamos supor, vamos analisar a primeira linha aqui, ó. Eu tenho lá o ID 1, a identificação do pedido, eu tenho o número do pedido, a data, o cliente, o país, o vendedor, o código do produto, o produto, a categoria, o frete, o preço unitário, a quantidade e o total, tá? Então, nesse caso, para saber quantos pedidos o André vendeu, o André fez, basta eu, na coluna de vendedores, tá, contar quantas vezes aparece o nome André. Para cada vez que aparecer o nome André, é um pedido diferente. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Na coluna F, eu vou contar quantas vezes aparece o nome André, tá? Então, olha só, volta para a página 73 e vamos trabalhar aqui. Vamos utilizar uma função chamada conte.c, abre parênteses. Para que serve a função conte.c? Ele vai contar na coluna que eu escolher se aparecer o nome André. Por isso que é o conte.c. Eu quero contar se na coluna que eu selecionar aparecer o nome André. Ele vai contar quantas vezes aparece o nome André naquela coluna. Tudo bem? Então, olha lá, ó, como que funciona a função conte.c? Você vai selecionar o intervalo e depois o critério. O intervalo é o quê? É a coluna do nome que você está procurando. Nesse caso, como nomeamos já a nossa tabela de dados, né? Então, nomeamos a coluna de vendedores, lembra? Então, olha lá, ó, vou escrever vendedores, olha lá, ó, inclusive já aparece aqui embaixo, ó, a minha etiqueta aí com o nome de vendedores, tá bom? Então, eu já nomeei a coluna de vendedores e vou utilizar esse nome. Então, intervalo de vendedores, ponto e vírgula, o que eu quero procurar? Eu quero procurar o nome André. Olha que interessante, pessoal. Quando você escreve uma fórmula que ela se estende ao longo da célula, ela acaba criando uma espécie de escudo aqui, ó, da cor branca, né, que você não consegue visualizar o que está dentro, ou melhor, o que está atrás desse escudo aí. Como que eu faço para selecionar o nome André que está aqui? Ou você digita o A4, tá? Ou você simplesmente clica na célula que está acima, lá, A3, e dá uma setinha para baixo. Aí ele já pega a célula que está escondida, que está oculta lá, tudo bem? Ou então digita o A4, tanto faz, tá bom? Fecha parênteses, então ó, ele vai contar
quantas vezes que aparece na coluna vendedores o que está no A4, que é o André. Olha lá, ó, 241 vezes, tá? Aí é só arrastar. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então vamos lá, agora vamos partir para o total, tá? O total seria o soma C, tá? O que é o soma C? Ele vai somar na coluna de totais o que aparecer na coluna de vendedores, o nome André, tá? Então a estrutura é intervalo, critério, intervalo da soma. Então ele vai ficar assim, ó. Intervalo vai ser o quê? A coluna de vendedores, tá? Ponto e vírgula. Eu vou selecionar o critério que é o André, ponto e vírgula. Quando ele achar o nome André na coluna de vendedores, ele vai pegar na coluna de totais e vai somar os valores que correspondem ao André. Deu para entender? Então ele pega na coluna de vendedores e acha o André. Quando ele achar, ele vai somando os valores das colunas de totais que correspondem ao André. Ok? Vou dar um Enter. Olha lá, ó, 203 mil e arrastem ele aí para baixo. Beleza, pessoal? Deu para entender essa explicação? Então, olha só, eu tenho aqui o Conte C, que ele conta quantas vezes aparece o André, e o Soma C, que ele vai somar os valores que correspondem a André da coluna de totais. Beleza? Então, agora eu vou dar um exercício para vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. No Conte, vocês vão saber, vocês vão me retornar qual a quantidade de pedidos para o país Áustria e qual o total de vendas para o país Áustria, tá? Então eu quero que vocês façam um Conte C e um Soma C. E na próxima aula eu vou corrigir junto com vocês. Beleza, pessoal? Então, façam os exercícios aí, façam os exercícios complementares e na próxima aula vamos corrigi-los eles aí, todo mundo junto. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.